Olá, tudo bem? Se você está pensando em abrir seu negócio e fica imaginando o que seria, fique nesse conteúdo que até o final eu vou passar para vocês como eu começaria um novo negócio a partir do zero. Meu nome é Claudio X, sou empresário, empreendedor e hoje investidor há mais de 29 anos no mercado. E para você que está começando agora, eu fico pensando o seguinte: se eu fosse começar hoje do zero, eu começaria aonde e como? Essa é, eu acho que a grande pergunta que todos ficam se fazendo. O que eu percebo hoje, né? O mundo mudou, as expectativas e perspectivas realmente mudaram também. Porque a movimentação social, ela teve uma drástica mudança em 2020. E pensando dessa forma, né, por causa da pandemia, eu fico um pouco receoso de começar um negócio offline, tá? Há alguns anos, já há uns 4 anos, eu já venho pensando muito na parte online, com bastante dificuldade, né? Porque não tem tantos profissionais nessa área gabaritados para ajudar, né? E se tem, esse pessoal já está trabalhando nos seus próprios projetos e não estão tão disponíveis assim no mercado. Então, se eu fosse começar um novo negócio, eu pensaria no digital. Por que o digital é tão interessante? Bom, primeiro, ele tem escalabilidade, né? Isso já é muito interessante. A partir do momento que você consegue acertar um produto ou serviço, né, e validar isso no mercado, ganhar escala é uma questão de tempo, né? Se você pensar o processo do sistema dessa forma, você pode atingir muitas pessoas com a sua empresa. Outra coisa que eu acho interessante é que não tem muita quantidade de funcionários, né? Ou seja, vamos dizer uma loja, de repente você tem 6, 8 funcionários, depende do seu turno de trabalho, né? Se for uma fábrica, são 30, 40, 50 ou mais pessoas. Se for uma escola, são centenas de pessoas, né? Então, dependendo do setor que você vai atuar, é muita gente que você precisa empregar. Por um lado é bom, por outro lado, para o empresário, é muito complicado, ainda mais no Brasil, que as leis trabalhistas são bastante complicadas, né? Já melhorou bastante em relação do que era há alguns anos atrás, mas mesmo assim pesa muito na questão do custo total da empresa. A terceira coisa que eu gosto muito no digital, o investimento é muito barato, é muito mais baixo do que o investimento no offline, né? O offline você tinha que investir muito nas mídias, né? Televisão, rádio, outdoor, enfim, o que tivesse ali você faria as atuações. Não que hoje você não deva fazer isso, né? Mas se você está no digital, é uma outra forma de você levar o seu produto, né? O serviço a chegar nos clientes. E no meu entender, na forma digital a gente consegue medir, né, se está chegando ou não, se o público está certo. Então isso é muito interessante porque você faz uma propaganda mais direcionada e consegue medir se isso está sendo efetivo ou não. No mundo offline, né, naquilo que eu falei, outdoor, televisão e rádio, enfim, todas aquelas, né, ferramentas que a gente utilizava, a gente não tinha ideia de quantas pessoas estaríamos atingindo e se essas pessoas realmente eram nosso público-alvo e se elas estavam recebendo as informações corretas para que elas fossem até as nossas unidades de negócio, né? Então, você dá um tiro de canhão para ver se acertava alguma coisa e aí, de repente, sentia algum resultado no seu faturamento, né? Tirando a televisão, outras mídias, para mim, nunca surtiu nenhum efeito, né? Efeito de alavancagem de vendas. A televisão, ainda eu acertando o time dela lá, me ajudava a aumentar realmente os faturamentos, sim, tá? Outra coisa que eu fico vendo também, que no digital você pode fazer você mesmo, né? Então, você pode construir todo um trabalho no início, sozinho, né? Uma câmera, seu computador, seu celular, enfim, vai fazendo o teu trabalho devagar, né? De acordo com o seu capital, vai construindo isso e gerando uma frequência, tá? Até começar a atingir um público que realmente quer escutar o que você tem a dizer, que isso interessa, e ali começar a avançar nesse sentido. A partir do momento que você fizer um montinho, né, daí você investe um pouco mais, faz um montão e assim por diante. Essa é a escola do Érico Rocha. E no caso do offline,
você tem que empregar um investimento muito alto já no começo, né? Porque você vai abrir uma loja, né? Ou um estabelecimento. Então, ali tem que ter estoque, tem que ter todo um layout da empresa, tem que fazer a abertura da sua empresa, enfim. Então, tem muito custo na frente, né? Para depois você ter resultado. E você não tem a certeza se aquele produto ou serviço vai realmente pegar. Então, no digital é muito interessante nesse sentido. Você faz uma validação e vai ganhando escala a partir daí, né? Isso eu acho muito bacana. Então, você perde menos tempo e você ganha mais retorno financeiro daquilo que você está investindo, e principalmente o seu tempo. Tá? Não estou dizendo que o digital é fácil, né? Eu estou nesse mercado há pouco tempo, mas eu acho muito interessante. Primeiro porque uma das minhas ideias é disponibilizar o conteúdo, né, de informações que eu tenho para quem quiser ouvir, até porque tem muitos empreendedores começando. Então, essas dicas iniciais eu acho que são bastante válidas para você que está começando o seu negócio agora ficar pensando nisso. Se você me perguntasse isso há uns 3, 4, 5 anos atrás, eu diria para você que o ramo de alimentação é um ramo muito bom, a parte de serviços é super interessante, né? Mas com toda essa confusão que aconteceu em 2020, eu já não tenho tanta certeza assim se é o melhor caminho, né? Porque as coisas mudaram. Antes era muito fácil, né? Vamos abrir um ponto de alto fluxo de pessoas, né? Tendo um produto bom para oferecer, uma marca forte, pronto, você vai vender tranquilamente, né? Só que tudo isso está mudando, né? Eu acho que está mudando para melhor para o consumidor, porque ele quer mais flexibilidade, ele quer mais praticidade, né, dos seus produtos. Então, nós temos que nos reinventar nesse período todo aí para oferecer o melhor possível, né, um serviço, um produto melhor possível para os nossos clientes. Hoje, o que eu vejo? Né? Eu venho da área de franquias, da alimentação. A gente trabalhava muito em lugares de alto fluxo. Então, desde 2019, antes mesmo desse problema todo que aconteceu da pandemia, já estudávamos a possibilidade de transformar a nossa rede, tá, de uma forma diferente, não ficar esperando o cliente vir até nós, mas nós fazemos o papel ativo de venda, de fazer clientes para a rede. E realmente no começo, meus sócios não entenderam muito bem como que poderíamos fazer isso daí, mas em 2020 ficou muito evidente que essa é a atuação que deveríamos fazer. E a partir de então, começamos a investir um pouco mais focados nessa área, né? Fizemos todo um trabalho aí que está em andamento e é o que eu acredito hoje. Se você tem lojas, né, offline, que eu digo, lojas físicas, né, dentro de shopping, ruas, enfim, estabelecimentos que estão fora da internet, você precisa achar um meio, tá, de lançar um produto ou um serviço, alguma coisa assim, da sua empresa no online, achar os seus clientes lá e atrair essas pessoas para as suas unidades de negócio. E essa é a grande chave, né? Porque nós, no ramo de alimentação, a primeira coisa que o pessoal achou que o online seria o delivery, né? Não que o delivery não ajude, ajuda sim, tá? No nosso caso, a participação do delivery no faturamento gerava em torno de 5%, 6%. Hoje já chega a 10%, 15% ou até 20%, dependendo da unidade que está trabalhando. Então, foi muito atrativo. Mas qual é o problema do delivery? Que ele é um gargalo, né? E ali tem grandes players no mercado que nos tomam 28%, 25% do custo dessa operação. Então, é muito caro, né? Funciona muito bem, né? Tanto é que alavanca muito as vendas dessas unidades, mas também nos custa muito caro, tá? Além de que existe aquele gargalo onde que eu não consigo escalonar mais vendas nesse canal. Então, o que eu fico pensando? Se a gente descobrir uma forma no digital, né, de fazer vendas antecipadas ou de alguma forma levar nossos clientes para essas unidades, aí sim a coisa toda começa a funcionar. Para mim, é uma engrenagem que falta para o mercado. Uma vez que eu descobri uma forma de levar pessoas do mundo online a comprar em produtos ou serviços das minhas unidades de negócio, eu achei a chave que precisava. Porque até então eu precisava de uma mídia muito forte de marca, né? Mostrar meu brand, aquela coisa toda.
Só que agora não basta só apresentar isso, porque nós estamos num estado de urgência. Qual é o estado de urgência? Fazer vendas, né? Então, trabalhar com a marca é importante, mas isso vai levar um tempo. Então, eu preciso atuar um pouco mais agressivamente na parte de vendas, né, do produto. E como eu vou levar as pessoas a essas unidades? Então, se você é novo, né, na parte do online, não ache que nem aquilo lá, fica colocando uma setinha lá. Clique aqui e impulsione o seu negócio, né? As pessoas acham que estar no mundo online é ter uma página no Facebook, no Instagram, ou enfim, alguma coisa nesse sentido aí. Não é isso. Isso daí não surte efeitos, tá? Se surte efeito é muito pouco. Então, o trabalho que você tem que realizar é um pouco mais profundo em relação a isso, né? Você tem uma coisa chamada tráfego, né? Onde você vai levar as pessoas de um canto para o outro, trabalhar isso daí, construir um conteúdo e um público, né, que vai querer consumir seu produto ou serviço. Então, se você fica naquele negócio que aperta o botãozinho azul lá, que vai impulsionar, né, o seu conteúdo para as pessoas, aquilo lá realmente é gastar dinheiro à toa, né? Ele vai impulsionar sim, vai aparecer para muitas pessoas que inclusive não querem nem saber do teu produto, às vezes clicam, olham e isso te custa dinheiro, né? Então você atirar para ver o que dá e muitas vezes não dá resultado nenhum, tá? Então muito cuidado em relação a isso daí. E como que a gente vai trabalhar em relação a trazer pessoas para nossas unidades de negócio? Essa é a grande chave, né, e a grande pergunta que fica no mercado. Como nós, empresas offline, vamos levar pessoas para nossas unidades de negócio? Então, nós estamos pensando vários dispositivos, né? Mas, como nós somos uma rede, né, em expansão, não podemos pensar apenas em alguma unidade para colocar isso em prática. Ou seja, vamos colocar um sistema de WhatsApp para a pessoa que fizer algum pedido, você responde, enfim. Tudo bem, 1, 2, 3, né, meia dúzia de unidades, eu acho que funcionaria. Mas e se a gente colocar numa proporção de 30, 50, 100, 200 unidades? Como tudo isso vai funcionar? E lembra da principal lógica que a gente estava pensando? Não é o nosso franqueado, ou seja, o lojista lá na ponta que vai fazer esse trabalho. Nós precisamos fazer esse trabalho como franqueadora para ajudar os franqueados a terem essas vendas. Então, eu preciso encontrar uma engrenagem que eu possa trabalhar sistemicamente, tá? Divulgando um produto, né? No caso, e trazer as pessoas até as unidades locais mais próximas dela. Então, essa é a mecânica que eu fico pensando, né? Então, basicamente é a mesma coisa que você precisa pensar. Puxa, eu tenho meu negócio. Meu negócio fica numa cidade pequena, né? De, sei lá, 300, 400 mil habitantes. Como que eu vou levar pessoas até meu negócio? Então, é isso que você tem que ficar pensando. Criar conteúdos, tá, do seu negócio que sejam interessantes e criar um público. E esse público, para ser criado, não é simplesmente assim, joga lá e vê o que dá. Tá? Precisa ser estudado. Então, qual é a minha recomendação? Que você ache um gestor de tráfego. Tá? Esse é um primeiro ponto, que é difícil achar um cara que realmente sabe fazer esse negócio andar. Tá? Tem os bons estão já fazendo alguma coisa. E tem uns aí que dizem que sabe fazer, mas realmente não comprovaram ainda a sua eficiência, pelo menos para mim não aconteceu, né? E quando tinha um cara que comprovadamente estava funcionando, sei lá, para mim também não funcionou. Interessante isso, né? Então, veja só. Então, esses são os profissionais que a gente precisa no mercado, né? Um cara que realmente possa trazer fluxo de pessoas para a sua loja, tá? Esse é um ponto, que é o gestor de tráfego. É um cara que faça, de repente, os seus vídeos, né? Editar os seus vídeos. Aí você já tem uma quantidade de pessoas melhor, mas não quer dizer que você vai encontrar bons profissionais, tá? Que cada um tem um estilo diferente. E é importante também você criar conteúdos. E essa parte do criar conteúdos para você gerar público também é uma grande chave interessante, porque não é todo mundo ou são poucas pessoas que conseguem criar
conteúdos semanais, ou seja, criar uma frequência de conteúdos, né, e relevantes ainda que possam te ajudar. Então, esse mundo online é um mundo também que precisa de uma profissionalização e precisa bastante resiliência da sua parte. Porque para você criar conteúdo, você vai ter que achar quem é o seu público-alvo, quem é o seu avatar que a gente chama, quem é a pessoa que você está falando, né? No meu caso, eu estou falando com você que é empreendedor, tá? Que está fazendo seu negócio com menos de 2 anos, empresário com menos de 2 anos. Por quê? No meu entender, esse período é um período muito crítico e é onde eu posso ajudar, porque são passos simples, né, e que você ajustando uma coisa ou outra já te dá resultado, né, no seu negócio. Então são pequenos movimentos que você pode fazer e a coisa toda começa a funcionar ou pelo menos se alinhar para um futuro mais animador do que está acontecendo agora. E por que empresas com mais de 3 anos, 5 anos já fica mais difícil? Porque são empresas, teoricamente, que já estão no mercado, já estão avançando no mercado, já estão num outro patamar de movimentação, né? Já são empresas mais consolidadas, já tem um alinhamento de onde querem chegar ou pelo menos deveriam estar alinhadas nesse sentido, né? Mas é muito normal você pegar empresas aí de algumas décadas que ainda estão meio perdidas para onde querem chegar. Elas cresceram muito, mas pararam no tempo, né, e ficaram fazendo o mesmo, mais do mesmo por décadas, né, e aquilo fica estagnado. A gente já pegou negócios assim e foi super interessante que começamos a alinhar, né, com uma estratégia de onde queríamos chegar e realmente a coisa andou de uma forma impressionante, inclusive bacana, nesse ano que foi bastante complicado para a maioria das pessoas, né? Então, gente, mais para frente eu vou criar um conteúdo também que eu acho super interessante, que as pessoas às vezes não entendem por que você tem que fazer um planejamento de mais tempo, né, de longo prazo. E quando eu digo longo prazo, são de 5, 10 anos, né, para cima. Por que isso é importante? Porque a variação do mercado ela vai acontecer. E se você entender que tem seus altos e baixos, fica mais confortável de você equilibrar as suas expectativas. Porque se você é muito imediatista, né, foi até um vídeo que eu fiz lá, se você queria $1 milhão agora, ou 1 centavo que fosse dobrando a cada dia, né, mas no máximo por 30 dias, qual era a sua opção? $1 milhão agora ou 1 centavo que fosse dobrando até 30 dias? E a maioria das pessoas, né, como é muito imediatista, gostaria do quê? Bom, vou garantir meu $1 milhão agora, porque 1 centavo todos os dias não me parece uma coisa muito interessante, né? E se você for fazer a conta, né, de multiplicando isso, dobrando ele por 30 dias, até o seu 15º dia você não fica tão animado. O que quer dizer isso para nós no mundo do empreendedorismo? Quando você vai fazendo suas ações de negócio, todo dia, né, trabalhando, fazendo mais um novo cliente, atendendo bem, entregando um bom produto, né? Poxa, eu fiz o meu melhor e nada aconteceu. Bom, vamos lá, esse ano. Vou fazer o melhor que o ano passado, porque ano passado foi um ano difícil, quase não sobrou dinheiro para mim, ou fiquei no negativo. Faço o meu ano melhor de novo, trabalho bastante, tento incorporar outras atividades, enfim, reinventar de repente o meu negócio, mas nada acontece, né? Então, o exemplo da moeda é igualzinho. Até o teu 15º dia, mais ou menos, você não fica tão animado com o resultado que você está tendo com o teu centavo. E aí, naquela progressão, né, que cada dia é um ano, de repente, você fala assim, meu Deus do céu, eu deveria ter pego meu dinheiro, né, aquele $1 milhão lá no comecinho que eu já tinha resolvido a minha vida. Eu não estava aqui sofrendo, né, todo esse processo de trabalhar, aqui abrir a loja, escutar que isso não vai dar certo, gerente me cobrando, pô, eu peguei emprestado o dinheiro do meu cunhado, de repente, né? E todo mundo buzinando no teu ouvido que o negócio não anda. E assim vai ser o 2º, 3º, 4º, 5º ano. E no exemplo da moedinha, em algum dado momento, né, depois do seu 15º dia, ele começa a gerar valores maiores. E daqui a pouco virou $1 milhão. E daqui a pouco virou 2, daqui a pouco virou 5 e termina os 30 dias com mais de $10 milhões.
né? Então, por que esse exemplo eu acho tão legal assim para a gente trazer aqui? É porque nós trabalhamos assim, né? Nós queremos abrir um negócio e queremos ter um resultado imediato. Poxa, $1 milhão na conta, certo? Sendo que você trabalhando, né, por todo esse período, todos esses anos, de repente, que não vai ser fácil para você, mas lá na frente pode ser que você vai captar seu $1 milhão, né? Ou quem sabe até mais, né? Por quê? É um processo e o mercado tem um ciclo, né? Se você conseguir acertar a sua empresa com produto e serviço que agrade ao mercado, que gere valor ao mercado, você de repente consegue pegar um ciclo positivo e alguém vai te propor um negócio irresistível e querer comprar sua empresa ou parte dela. E aí é o momento de você restituir todo o seu capital, todo o seu trabalho durante todos esses anos, né? É ali que você vai finalizar uma geração, um momento, tá? Onde as pessoas falam assim, puxa, o cara ficou rico de repente. Esse de repente são algumas décadas, entenderam? Então todo esse processo é importante vocês entenderem, porque é assim que funciona. Se você não tem paciência e resiliência para esperar esses momentos, né, ou construir o seu negócio para essa caminhada, você sempre fica naquele ciclo vicioso, onde você desgasta o teu produto, onde você desgasta o teu serviço e, logicamente, desgasta a sua marca. E em vez de, daqui uma década, ele estar valendo algum valor financeiro interessante, ele está depreciado. E muitas vezes depreciado por quê? Porque você, dono desse negócio, está cansado dele. Você já não investe mais, as pessoas te perguntam do teu negócio, você não diz já com tanta energia, com tanto ânimo, né, tanto amor aquele negócio. Ou seja, se nem você, que é o criador, né, dessa estrutura, desse negócio, não tem mais aquela paixão, aquele fogo por esse negócio, como você vai passar isso para outras pessoas? Se nem você fala bem dele, né? Então essa é a construção que a gente precisa falar e fazer, né? Não é falar mentiras, né? Não, meu negócio está ótimo, está incrível, está lá um buraco, né? Não é isso. E as pessoas percebem, por mais que você queira disfarçar, tudo que sai da tua boca, como que você faz e age, isso é um reflexo, as pessoas fazem essa leitura. E olhando para a sua unidade de negócio, eles também podem perceber, falam, nossa, o cara fala que está bem, mas está abandonado o negócio lá. Nunca tem ninguém, o produto está horrível, o serviço está uma droga, né? Não tem como isso estar indo bem, certo? Agora, se eles passam lá, puxa, tem um movimento legal, o atendimento está bacana, o produto está bom, o serviço está excepcional, e aquilo lá está 1, 2, 5, 10, 20 anos já no mercado e aquilo continua crescendo ainda, né? Pensando em abrir outros negócios, isso está prosperando. Apesar das dificuldades, a coisa está andando. Então isso tem valor, certo? E é isso que a gente precisa entender. Se você entender essa projeção, você vai ter um negócio milionário, certo? Porque você vai ter paciência e resiliência e construir com intensidade, com querer fazer aquilo lá, sabe? Não é aquelas pessoas que deixam acontecer. Se você deixa acontecer, na verdade nada acontece. Você tem que colocar intenção nisso, né? Se eu estou hoje construindo uma consolidação de uma marca, eu preciso colocar intenção nisso. E para colocar intenção, eu preciso também dizer à minha equipe o que e aonde e como eu quero chegar nesse negócio. Tá? Isso é tão importante, tá, que eu criei até um conteúdo em relação a isso daí. Mas o que quer dizer isso? Se você não tem uma visão da onde que você quer chegar, tá, e desenhar isso de uma forma que fique claro para a sua equipe, eles ficam perdidos, né? Eles não entendem. Isso se chama planejamento estratégico, né? Dizer que nos próximos 3 anos nós vamos atingir tal nível. Depois nos próximos 5, 7 e 10 anos. Tá? Você vai acertar? Não. Vai ter que remanejar esse planejamento? Sim. Mas o que isso é bom? Entende-se que a gestão, né, dessa empresa, ela está direcionando para esse caminho. Ou seja, nós vamos para esse caminho, galera. Então, tudo que for possível para ajudar, né, alinhar nesse caminho, vamos fazer. Senão, cada um de repente começa a pensar de uma forma diferente, querer fazer coisas diferentes,
e aí a coisa nunca anda para lugar nenhum, né? Um bom exemplo que eu vou dar para vocês é o seguinte. Um dos nossos grandes investimentos hoje é na rede de ensino, certo? Quando eu entrei com essa expectativa, né? Vou entrar antes desse processo de estruturação e depois uma entrada de um investidor, para depois a gente abrir o capital na Bolsa de Valores, tá? Esse era o melhor momento, cenário para mim. Só que o que estava acontecendo dentro dessa empresa? Ela não tinha muita certeza, naquele momento, se realmente esse era o caminho que ela gostaria de seguir. Porque tinha muitos poréns. Qual que é o porém? Que você, dono de um negócio por muitos anos, logicamente você não vai querer ter um sócio mandando em você, né? Que era, no caso, o meu sócio que estava lá há muitos anos. Foi ele que criou toda a rede de ensino, tá? E para ele foi um processo muito difícil. Mas no meu caso, eu estava entrando realmente para fazer negócio, ou seja, eu estou injetando capital e eu quero que esse capital ele tenha uma valorização. A minha projeção para esse negócio era de 7 anos, para vocês terem uma ideia. Então, em 7 anos, eu imaginava multiplicar por 3, 3,5 ou 4 esse investimento que eu fiz lá, em 7 anos, tá? Claudião, quanto que você retirava por mês lá? 0, tá? E aí as pessoas falam assim, 0? Nossa, mas você trabalhava lá? Eu não estava na parte executiva, né? Eu participava das reuniões, sim, até para entender um pouco mais como é que funcionava e, se possível, dava minhas sugestões naquele caminho todo, né? Eu aprendi bastante coisa. Mas qual é a grande pegada aí? Né? Que é bom até vocês entenderem. Tem muita gente que trabalha por causa do dinheiro. Eu trabalho sim por causa do dinheiro, mas principalmente eu trabalho para ter resultado, né? Eu não trabalho para ter um salário fixo por mês, tá? Porque o fixo já diz, você vai ganhar X mil por mês. Isso não me interessa. Eu gosto do quê? Do variável, tá? Ou seja, quando eu apresento resultados, eu ganho dinheiro. Então, se eu apresentasse resultado nesse investimento agora que eu estou fazendo, né, daqui 7 anos, se eu tivesse uma valorização do meu negócio de 3 vezes e meia, né, 4 de repente, eu estaria satisfeito. Por quê? Não existe nenhum investimento de aplicação que eu pudesse fazer que me daria todo esse retorno dentro de 7 anos. Tá? Mas o que aconteceu durante todo esse período aí? Tá? Menos de 4 anos, menos de 3 anos, menos de 4 anos, tá? Já atingimos esse patamar, né? Porque foi um processo mais acelerado que eu imaginei, tá? E os fundos de investimento entraram em 2020. Olha só que no meio da pandemia total. Ou seja, as ações já valorizaram nesse patamar que eu estava falando para vocês. Então, isso é muito interessante, certo? Porque já em metade do período que eu imaginei, eu já atingi o objetivo que eu já tinha traçado para esse negócio. Se eu for lá e vender minhas ações, pronto, bati a minha meta em metade do tempo que eu imaginava, né? Ou seja, ganhei muito mais dinheiro se eu tivesse ganhando mês a mês para isso tudo. Por que eu estou comentando isso com vocês sobre esse investimento? Porque se você pensa em médio ou longo prazo, né, a coisa toda pode acontecer. E aí, nisso tudo, você tem que construir etapas, né? A primeira etapa é de organização de toda a sua empresa. A parte contábil, funcionário, tudo certinho. A parte operacional tem que estar funcionando. Se tiver uma bagunça, é onde você tem que entrar, certo? Ajustar tudo isso daí. Depois disso, vem a parte de você avançar no seu negócio. E aí, onde as pessoas, os players no mercado vão falar assim, puxa, esse negócio é interessante, né? De repente, para eles cabe, e aí eles entram com capital. E a partir daí, escalonar até chegar onde você quer, tá? Então, se você não sabe muito bem para onde quer chegar, fica difícil, você fica por muitos e muitos anos ali penando, né? No caso da escola lá, se a gente não tivesse tomado essa direção, ficaríamos lá, puxa, nós temos 9, 10 unidades, e agora? Não temos capital para comprar mais uma escola, ou abrir outra escola, né, do zero. Então, você fica naquele processo, né? Puxa, mas será que vamos investir? Ou seja, se for investir, você tem que o quê? Financiar, né? Ou colocar capital do sócio, o que não tínhamos.
Então você fica nesse bloqueio, entendeu? Agora, uma vez construindo todo esse processo, você já sabe que precisa fazer algumas coisas básicas e ir avançando, tá? Tudo isso é muito importante, porque assim você consegue ganhar escala. Puxa, Cláudio, mas a entrada de novos sócios ou investidores vai diluir o seu percentual da empresa, não é verdade? Sim, vai diluir. Mas você não prefere ter 10% de uma empresa que vale 100 milhões do que ter 70% de uma empresa que vale 1 milhão? O que você acha? Né? Então, basicamente essa lógica. Parece besta, mas é assim que funciona. E você trazendo pessoas com um capital mais pesado, ele também, junto com ele, vem também um capital humano, né? Onde que vem profissionais de gestão. Né? E aí os executivos. E aí eu acho que um dos grandes investimentos também é esse. Não é só o capital financeiro. É importante, mas também vem o capital humano. Tá? Porque quem, vamos imaginar, vai injetar, né? Vai injetar 10 milhões, 100 milhões, 200 milhões numa empresa, ele não vai colocar lá e falar assim, vou te deixar aqui um dinheiro para você, você vai gerir o negócio, faz aí o negócio acontecer. Normalmente não é assim que acontece. Né? Se o cara coloca dinheiro lá, ele quer ter certeza que aquele dinheiro vai render. Né? Porque ele tem outros acionistas, outros sócios que estão de olho, né? Que também o dinheiro são deles e precisa, em um determinado tempo, tudo aquilo acontecer. Ou seja, o planejamento daquele negócio está constituído, a estratégia daquilo lá está constituída. Né? Então, isso fortalece para todo mundo, né? Para todos os negócios. Para mim, que eu agora sou um sócio minoritário, né? Com um percentual bem menor do que quando eu entrei no grupo, eu estou feliz com todo esse desenrolar das coisas, né? Apesar da pandemia, nós crescemos muito. Foi comprado, acho que umas 5 escolas no ano passado, em 2020, né? E esse ano nós temos caixa de capital para comprar mais escolas e crescer mais ainda. Então, nos próximos 2 anos, chegar a um patamar super interessante, o qual não conseguiríamos fazer se nós estivéssemos lá perdidos, não sabendo muito bem. Será que vendemos parte da nossa empresa? Será que ficamos? Será que nós fazemos isso ou não fazemos? Nós não tínhamos mais capacidade de fazer isso daí. Né? O capital humano que nós tínhamos nos trouxe até aquele patamar. Dali para frente, nós tivemos que oxigenar com outras pessoas. Então, quando você tem pessoas pensando em um faturamento de 1 milhão, mais ou menos, 2, 5 milhões por ano, você tem uma equipe, um pensamento, um mindset naquele sentido. Quando você tem uma empresa de mais de 10 milhões, 100 milhões, a cabeça já fica diferente. Toda a estrutura, a logística, como que tudo aquilo vai ser constituído, já passa num outro nível. Né? Então, é nível em nível. Né? Apesar de você estar começando agora, como tem no outro conteúdo que eu fiz lá, pense grande. Tá? Pense grande, tá? Porque a partir do momento que você começa a constituir teu negócio, não só esse pequeno negócio que você tem agora, mas daqui a pouco verá mais né? Mais uma unidade, mais um negócio, daqui a pouco 3. Antes você faturava lá 300 mil por ano, agora você está faturando 500, 700 mil, daqui a pouco você está faturando mais de R$1 milhão e, se Deus quiser, vai passar na casa dos 10 milhões e a coisa toda começa a ficar interessante. Né? Mas tudo isso foi construído na sua cabeça, que era possível. Né? Porque no começo tudo é difícil e você imaginar que pode chegar e atingir cifras milionárias, você começa a falar assim, você está louco. Né? Mas é melhor ser um louco pensando no futuro dessa forma e de repente você chegar a 50% dela, 70%, quem sabe, que isso vai ser muito bacana, do que você ser um normal que pensa igual a todo mundo, sempre fica nas mesmas coisas, não progride e fica na mesmice. Eu prefiro ser um maluco pensando grande e atingindo boa parte dessa meta, que isso me anima, me entusiasma muito mais do que ficar pensando sempre na mesma coisa. Né? Então, todos os meus negócios eu penso dessa forma e, graças a Deus, uma delas está num patamar acelerado para o caminho que eu gostaria de caminhar. Né? Então, se Deus quiser, nos próximos anos aí, a gente vai ter um resultado muito melhor do que a gente está tendo hoje,
que inclusive já batemos a meta de 7 anos em 3, tá? Eu acho super interessante. E as outras atividades são atividades de desafio ainda, tá? E você que é empreendedor, entenda, essa parte é muito importante. Você é um cara que vai empreender, tá? Você vai fazer as coisas. Não vai, talvez, acertar de primeira, mas você tem que construir com intenção o seu negócio para ele virar uma coisa de valor. Vai levar quanto tempo? 1 ano, 2, 3, 5 anos? É uma média, tá? É 5 anos para frente a construção do seu negócio de valor, ok? Então, equilibre essas expectativas. Mas a partir do momento que você tiver a oportunidade, tá? Expanda ele. Expanda ele. Porque eu penso que os negócios são igual um cara que treina. Vamos supor, o cara que treina basquete. O cara vai errar 10 mil bolas, certo? Para acertar, começar a acertar a partir dali. A partir do momento que ele treina muito, erra bastante, daqui a pouco ele começa a acertar. E aí esses acertos vão compensar os erros. Aonde que eu quero chegar? Vamos imaginar lá, eu faço 3 negócios, 4 negócios, 5 negócios, tá? Desses 5 negócios, um somente deu certo. Ok? Eu fiz a construção de 5 negócios que estão em andamento, mas um desses negócios bombou. Esse negócio, teoricamente, né, dependendo da quantidade de investimento que você fez, a estratégia que você montou, ele vai te trazer um retorno de capital, além de trazer totalmente o retorno de capital desses investimentos, vai suprir todos os outros investimentos que você fez, entendeu? Então, a minha lógica de pensamento é exatamente essa. Eu invisto em vários setores, logicamente não invisto todo o capital ou pesadamente em capital em todos os setores, porque não tenho caixa para isso, mas se eu fizer uma programação inteligente, né, desse processo de investimento e retorno desse capital, porque eu também preciso sobreviver, certo? E eu conseguir, dentro disso, desse leque de investimentos, acertar 1 ou 2 investimentos, repus o meu caixa financeiro novamente, né? Então, isso é super interessante. Então, se você tiver a possibilidade de investir no seu negócio e, a partir dali, começar a fazer ele girar e, de repente, investir em outras fontes de negócio, né? E isso der retorno, isso pode ser uma sacada bastante interessante aí. Pelo menos para mim, tem sido assim nesses últimos anos. Esses últimos, vou dizer, nos últimos 10 anos, praticamente tem sido dessa forma aí. 10, 15 anos tem sido dessa forma, né? É fácil? Não. Principalmente no começo é muito difícil. Até entender essa logística toda, né? Parece uma loucura. Fala, poxa, mas você tem empresas em vários setores de negócio, como que vai administrar tudo isso? Na verdade, não sou eu que administro, quem administra são os meus parceiros, meus sócios, eles que têm expertise, né? Eu sou um cara que vou tentar agregar alguma informação de outras áreas que eu tenho para aquela área específica, né? Então, como eu ando em vários setores diferentes, eu puxo alguma coisa que está funcionando em outras áreas que ele, de repente, não tinha enxergado aquilo como viável. Desculpa, entenderam? Então, é mais ou menos assim que funciona. Depois eu vou, em algum momento, vou criar um outro conteúdo explicando a minha lógica de investimentos, né? Inclusive em termos de tempo, tá? Porque para mim isso é importante. Que dinheiro, ele é finito, ele não é infinito. Ele é finito, então você tem que tomar cuidado com como você vai fazer. Então, eu faço essas projeções futuras em relação a isso daí, ok? Depois eu vou criar um outro conteúdo em relação a essa parte de investimentos, se você acha interessante também. Clica aqui embaixo, comenta aí o que você achou da parte desse conteúdo agora e o que você gostaria que postasse mais vezes aqui dentro do nosso canal, né, na parte de negócio. Então, hoje foi falando sobre iniciar o seu negócio, né? Eu começarei com o digital. Se não for o caso, se você tem um negócio offline, pensa no digital para levar as pessoas até lá, porque agora com restrição social e com televisão, rádio, né, outdoor, estando em baixa, eu procuraria alguém que fosse um profissional de gestão, né? Um gestor de tráfego para levar as pessoas até o teu estabelecimento, beleza? Então fica essa dica aí, essa é a dica desse conteúdo e vamos para cima e vamos empreender mais e mudar a vida desse nosso país aí.
Grande abraço.